Questão 92. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, porque, item A, não são tóxicos. B, não precisam ser reciclados. C, não causam poluição ambiental quando descartados. D, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. E o item E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. Muito bem. Então, essa questão vai abordar a química ambiental, né, a preocupação dos resíduos, né, os descartes de produtos químicos depois do seu uso. Né? O Enem trabalha muito com esse conceito de consciência ambiental, de utilização das ciências, né, para amenizar impactos ambientais e até propor intervenções ambientais, socioambientais, né, de impacto também na sociedade. E aqui ele está falando especificamente do polímero biodegradável. Tá? Polímeros são plásticos, certo? São plásticos que... Faltou o Szinho aqui. Que nós sabemos que tem um impacto muito forte na natureza, né? Você já deve ter visto imagens de animais presos em garrafas PET, né? Enrolado ali em fios de nylon, etc. Porque esses materiais, eles apresentam uma durabilidade muito grande na natureza, né? Até 100 anos para se decompor completamente. E uma das saídas para esse tipo de plástico, né, são os biodegradáveis. Como o nome já fala, eles podem ser degradados por seres vivos, tá? Por seres animados, né? Como, por exemplo, existem bactérias capazes de produzir enzima que podem degradar a garrafa PET, por exemplo. Elas produzem uma enzima chamada de PETase ou PETase, tá? Que é capaz de degradar as garrafas PET, né? As garrafas de politereftalato de etileno. Então, a grande onda aqui, o grande barato da química verde, é propor essas alternativas, né? E a melhor alternativa, sem sombra de dúvida, para o plástico é a produção dos plásticos biodegradáveis, tá certo? E a grande vantagem dos plásticos biodegradáveis é o fato deles terem um tempo menor na natureza do que os plásticos convencionais. Então, eles podem ser degradados mais rapidamente e diminui a sua presença na natureza, o que vai minimizar os impactos sobre os seres vivos. Então, para essa questão, o item correto seria o item D. Tá? Falou em bioplástico, né? Em plásticos biodegradáveis, você lembra logo de menor tempo na natureza, beleza? A gente tem que ter cuidado com alguns itens, por exemplo, eles não são tóxicos. Esse não é o principal fator, né, dos plásticos biodegradáveis, tá? Não é o fato deles não serem tóxicos, porque até os plásticos convencionais também não são tóxicos, né? Não precisam ser reciclados. Bom, quando você dá essa afirmação, né, de que não precisam ser reciclados, você acaba dando a ideia de que eles podem ser descartados de qualquer maneira, mas não. Esses plásticos, eles também precisam passar por um processo de reciclagem. E aí, se porventura algum plástico vier a ficar na natureza, retido na natureza, ele não vai durar muito tempo. Né? Então, a ideia de que não precisa, né, termos assim, gente, que usam não, sempre, todavia, né, toda vida, termos assim, que generalizam muito o conceito, né, acaba sendo tendencioso a estar errado. Como, por exemplo, no item C dizer que não causam poluição ambiental. Lógico que causa poluições, né? E o item E, ele fala que a vantagem socioambiental dos plásticos biodegradáveis, no item E diz que é porque eles têm as mesmas propriedades mecânicas do que os plásticos convencionais. Bom, isso aí não é uma vantagem socioambiental, né? É uma vantagem de uso. Eu posso perfeitamente substituir um plástico convencional
por um biodegradável e eu não vou ter nenhum problema, né, na sua utilização. Então, não é uma vantagem ambiental, tá bom? Por isso que o item correto para essa questão, sem sombra de dúvida, vai ser o item D de dado, beleza?